Será que o meu corpo ele está mais inflamado e isso está prejudicando a minha perda de peso? Quais os sinais e sintomas que o meu corpo apresenta quando eu estou mais inflamada? Será que existe algum exame bioquímico que me direcione e me mostre que eu tenho esse processo inflamatório no meu corpo? Por trás de tantas perguntas existe uma verdade. E hoje, nesse bate-papo, eu quero te ajudar a encaixar as peças desse quebra-cabeça. NutriCalicast. Eu sou a Roberta Kelly, sou nutricionista funcional e ajudo pessoas a emagrecerem, desinflamando o corpo e gerando saúde. Para você que ainda não segue o meu canal, aproveita e me segue aqui, aperta o sininho para receber as notificações. Bom, ouvimos muito falar sobre processo inflamatório, crônico de baixo grau, não é verdade? E hoje eu quero te explicar os dois tipos de inflamação que o nosso corpo apresenta. O primeiro é a inflamação aguda, aquela inflamação que é mediada por um agente, um vírus, uma bactéria, uma lesão. O nosso sistema imunológico ele vai se mobilizar para combater aquele tipo de agressor e resolver o problema. Esse processo inflamatório ele é ótimo para o nosso corpo, para defender a gente. Agora, o problema ele existe quando essa inflamação ela acontece de forma arrastada, ou seja, cronicamente. E isso acontece de baixo grau, onde acaba passando imperceptível. Então fique comigo até o final para você aprender a identificar quais são os sinais e sintomas. Vamos lá. A inflamação crônica de baixo grau, existem gatilhos que podem gerar esse tipo de inflamação no seu corpo. E um deles é a alimentação errada, a alimentação ruim, a má alimentação. O outro é o estresse crônico. Outro gatilho é o sedentarismo. Mais um gatilho é a poluição. Uso de xenobióticos, poluição da nossa atmosfera, né? Hidratante, maquiagem, cheio de contaminação, com metais pesados, enfim, aditivos químicos que de uma forma ou de outra entram no nosso corpo. E são gatilhos para esse processo de inflamação crônica. Um outro gatilho é o excesso de peso, a obesidade e o sobrepeso. Muitas pessoas não sabem, mas quando nós ganhamos peso, existe um acúmulo de gordura aqui na região abdominal, certo? E esse acúmulo de gordura nessa região, que é o tecido adiposo, gera citocinas pró-inflamatórias, que são citocinas que vão potencializar o quê? Doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, não é verdade? Então, quando nós identificamos esse excesso de gordura na região abdominal, nós temos que ficar alertas, porque sim, eu tô gerando o processo inflamatório no meu corpo, entende? Que vai potencializar o quê? Algumas doenças. Agora, cuidado, porque hoje se fala muito sobre isso na internet. Algumas pessoas usam desse artifício para vender cursos e afins e acabam gerando um certo terrorismo, né? Impactando aí a cabeça de algumas pessoas que entram, às vezes, em pânico. Mas não é para você entrar em pânico, é para você conhecer, se inteirar do assunto e começar a traçar estratégias para combater esse problema no seu corpo. Quais são os sinais e sintomas que o meu corpo começa a apresentar quando eu tenho essa inflamação crônica de baixo grau acontecendo? Uma delas é a dificuldade da perda de peso. Existem muitas pessoas que tentam, emagrecem um pouquinho, mas não conseguem perder peso de uma maneira, da maneira como ela está sendo estimulada para aquela perda. Então isso daí é um ponto muito importante nesse processo de inflamação crônica de baixo grau. Outra é aquela névoa mental, sabe? Quando você perde foco, concentração, a tua mente parece que tem uma névoa. Isso daí é muito característico de pessoas que estão com esse tipo de inflamação crônica. Outra também é a fadiga constante, pessoas que estão sempre indispostas, cansadas, dormem e acordam cansadas, tá? Geralmente essas pessoas têm uma perda de equilíbrio, às vezes é zumbido no ouvido, isso tudo é clássico, é característico de pessoas que estão com o corpo mais inflamado. A pele oleosa, problemas de pele como rosácea, aquela queratose pilar que aparece um monte de bolinha às vezes aqui
no braço, no antebraço. Isso daqui também é bem característico de pessoas mais inflamadas. Baixa imunidade, sabe? Você conhece alguém que trata a gripe, aí melhora, aí volta de novo, daqui a pouco tá entrando no antibiótico, aí melhora, daqui a pouco tem que entrar no antibiótico de novo. Isso daí é muito característico de um corpo mais inflamado. O corpo tá pedindo socorro. Outro sinal muito importante é a questão gastrointestinal. Pessoas que têm dores estomacais, refluxo, azia, distensão abdominal, sabe aquela barriguinha de baiacu? Comeu, distendeu, solta gases, muitas vezes essa flatulência, esses gases são fétidos. Então, tem inconstância ali na evacuação. Ora tá constipado, prisão de ventre, dificuldade de evacuar, fezes ressecada, ou então diarreico, esfarelento. Isso tudo é clássico de um organismo mais inflamado. Então eu quero que você comece a prestar atenção em quê? No seu corpo. Comece a observar os seus sinais e os seus sintomas. Eu costumo sempre falar com os meus pacientes o seguinte, observe o que o seu corpo está falando com você. Geralmente nas minhas consultas eu aplico um questionário de rastreamento metabólico para a gente conseguir identificar hipersensibilidades alimentares, inflamação, processo, estresse oxidativo no corpo. A gente consegue identificar quando a gente faz esse rastreamento ali. Então é muito importante você sempre conversar com o seu corpo para observar se tem ou não alguma característica aí de processo inflamatório crônico de baixo grau. Agora, existe também marcadores bioquímicos, exame de sangue que a gente consegue identificar. Por exemplo, eu costumo pedir para os meus pacientes ferritina. A ferritina, quando ela está acima, né? Esse daí é um sinal, juntando com alguns outros parâmetros. Insulina aumentada, uma resistência à insulina, também é um parâmetro. Hemoglobina glicada, mostra o teu uso de carboidrato aos 3 meses atrás, assim, aproximadamente. Outra questão que eu gosto muito de pedir é o PCR. Ácido úrico, o perfil lipídico também direciona para isso. Então é muito importante a gente pegar um exame de sangue, identificar os sinais e sintomas desse paciente e aí a gente consegue fechar um diagnóstico ali de um corpo mais inflamado. Um corpo com uma inflamação crônica de baixo grau. E aí a gente vai traçar as condutas e é importante para que esse corpo comece a desinflamar de forma natural. Nutri, existe algum remédio assim que eu posso tomar e essa inflamação suma? Não, existe uma mudança de hábitos alimentares. Eu já recebi uma pergunta que era o seguinte: e se eu fizer 7 dias, uma semana de dieta detox, me ajuda? Também não, isso faz parte. Mas isso não é suficiente para fazer essa modulação aí no seu corpo e deixar o seu corpo desinflamado. O que eu falo sempre? Existem algumas dicas, eu vou te dar 5 dicas aqui nesse vídeo, que são super importantes para você começar a gerar uma outra realidade aí no seu corpo. E a primeira delas é o seguinte: mudança na sua alimentação. Começar a fazer uma dieta mais anti-inflamatória. E quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre o que você tem que tirar, né? Eu tenho que tirar glúten, eu tenho que tirar leite, eu tenho que tirar... Não falo só sobre o que você tem que tirar. Eu falo sobre o que você precisa tirar da sua rotina e aquilo que você precisa incluir na sua rotina. Por exemplo, eu vou começar a tirar os alimentos industrializados, que são ricos em aditivos químicos, que tem muito sódio na composição, que tem muitos edulcorantes artificiais, que tem muitos corantes, que tem muito açúcar. Isso tudo vai me prejudicar. Quando eu começo a reduzir, fazer uma limpeza, uma faxina no meu organismo, tirando esse excesso, meu corpo vai responder muito bem. Então, reduzir os alimentos industrializados, reduzir o excesso de açúcar, reduzir o excesso de farinha branca, que vem da farinha de trigo, que vem da tapioca, que vem das outras farinhas que estão circulando, farinha branca, que estão circulando aí no nosso dia a dia. Outra coisa importante que eu preciso retirar é o excesso de quê? Gordura trans. Tudo que faz crack, sorvetes, biscoitinho que faz crack, batata frita pré-congelada que faz crack. A gordura trans é danada para favorecer o processo inflamatório crônico aí no seu corpo. Então existem pessoas que usam isso todos os dias. Então é importante você prestar atenção. Alimentos industrializados,
Excesso de farinha branca, excesso de sódio, entende? Excesso de carboidrato refinado, que são as farinhas brancas. Então é muito importante você retirar esse tipo de alimentação. Às vezes a pessoa consome muito leite e diminui um pouco essa quantidade. Às vezes você não tem alergia a leite, mas tudo bem, também não excede essa quantidade. Então é importante você tirar um pouquinho desses alimentos que são pró-inflamatórios. E o que você precisa inserir? Tirei o que está me agredindo, diminuir a quantidade e vou inserir o quê? Aí eu vou inserir alimentos que têm vitaminas, minerais, fibras como frutas, verduras, legumes, tá? Então eu vou trabalhar o quê? Proteínas de boa qualidade, como ovos, frango, carnes. Isso é muito bom. Quando você trabalha com alimento na sua forma natural, na sua forma íntegra, evitando os processados, como salsicha, linguiça, presunto, mortadela, evita, porque isso tudo é ultraprocessado. Tem muitos aditivos químicos. E aí eu costumo brincar com os meus pacientes e falar o seguinte: você vai gastar mais o teu dinheiro no hortifruti, você vai gastar mais o teu dinheiro na feira. Então, você começa a trabalhar esse processo anti-inflamatório. Aí, o que é importante você também saber? Melhorei a minha alimentação. Quais são os outros pontos muito importantes para isso? É você reduzir o estresse. Quando você reduz o estresse, você está modulando o quê? A sua função mental e emocional. Você está melhorando a tua função. E aí, como que eu consigo fazer isso? Meditação, respiração, a neurociência já mostra hoje como é importante. Isso daí já é comprovado. Quando a pessoa medita, quando a pessoa trabalha essa questão da limpeza mental, você melhora o estresse. Isso é mostrado lá nas imagens, eles mostram isso. Então olha a importância de você trabalhar essa modulação mental, reduzir o estresse. Isso diminui o processo inflamatório crônico no seu corpo. Outro ponto muito importante é você tratar o intestino, fígado, porque é onde você vai absorver os nutrientes, onde você vai metabolizar os nutrientes. Então isso precisa estar em equilíbrio no seu corpo. Eu preciso estar evacuando bem, eu preciso estar detoxificando bem. E existem estratégias nutricionais para isso. Existe modulação intestinal, existe trabalho de detoxificação hepática. Então existem estratégias que vão te direcionar para isso. Então, intestino e fígado. Primeiro, melhorou, arrumou a alimentação, trabalhou o estresse, melhorou intestino e fígado. O que você vai pensar? Cuidar do teu sono. Se você não dorme bem, você vai ter dificuldade de regenerar as suas células, o teu DNA. A gente precisa fazer regeneração celular para no outro dia você estar bem. Você vai preparar o seu corpo para a vida. Então você vai descansar, você vai se alimentar bem, você vai modular o teu estresse, teu intestino tá legal, teu fígado tá legal. Olha como é que naturalmente você vai desinflamando esse corpo. Outro ponto muito importante que eu não posso deixar de falar com vocês é a questão do exercício físico, né? É tirar o seu corpo da zona de conforto, começar a trabalhar na tua estrutura corporal. Você não tem que ter muito mais gordura e quase nada de músculo no corpo, não. A gente tem que fazer o equilíbrio, você tem que ter mais massa magra do que excesso de gordura no corpo. Quando você começa a trabalhar um exercício físico, você melhora a tua estrutura corporal. Você fica mais forte, mais resistente. Então, por isso que é tão importante ter a prática do exercício físico, sair da zona de conforto. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês prestem atenção nos sinais e sintomas que o seu corpo dá. Trabalhe ali a nível de exame bioquímico, comece a identificar. Comece a identificar se você tem uma característica mais inflamatória, de baixo grau e que está acontecendo de forma crônica no seu corpo. Identificou? Traçou estratégias. Busquem profissionais para te auxiliar nessa jornada. Porque, sim, quando você tem esse corpo mais inflamado, você tem uma tendência a ter mais problemas cardiovasculares, mais diabetes, mais câncer. Então, vamos começar a cortar o mal pela raiz. Não fique assim, naquela situação de zona de conforto. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo mal. Só que você precisa traçar uma rota diferente na sua vida. O seu corpo, ele te dá os sinais. Agora, basta você parar, analisar, refletir sobre isso e mudar a trajetória. Entenderam? Então,
tô aqui para ajudar vocês. Contem comigo, estamos juntas nesse canal, estamos juntas aqui nesse podcast, porque o meu objetivo é te ver na sua melhor versão. Estamos juntas, continua aqui comigo que vou trazendo mais e mais informações de qualidade para vocês. Beijo grande. A sua... Peraí, corta. Corta para poder ver. Estamos juntas aqui... Peraí. O objetivo é ver você na sua melhor versão. Então, estamos juntas nesse momento. No final, tô dando mole. Corta e volta lá. NutriCalicast.